E aí, pessoal, tudo bem? Começando aqui a live com. E aí, Anderson? Aê! Thiago, fala, manão. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Como é que você tá? Tudo bom? Thiago, pega o computador do pai aí, por favor. Legal. Barril, eu quero um fone. Esqueci o fone. Tudo na paz, bicho. E aí? Como é que estão as coisas? Tudo bem contigo? Tudo na paz, graças a Deus. O computador tá aqui, ó, do lado de lá da mesa. Cara, quando foi que a gente se viu? Tem uns 6 anos, né? Não, não tem tudo isso não. Acho que uns 5 anos. É, 4 para 5 anos. 5 é 6, como diz aqui em casa. É. Eu Ainda te tá por peguei, aí. você tava aqui em Santos, e eu vi num story teu, mandei um recado. Você foi super simpático, a gente tomou um açaí. Eu tava com a Keila, não tava? Tava com a Keila e eu fui com a minha esposa e a minha filhinha caçula. Legal. Como é que estão as coisas por aí? Família, igreja? Tudo bem. A gente está plantando, a igreja está sendo plantada, né? Uhum. A Alicerce é uma igreja em plantação. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá me ouvindo bem? Legal. A Obrigado. Alicerce é uma igreja em plantação, né? A gente está praticamente começando a igreja. Legal. Legal. E como é que tá o contexto aí, cara? No Olha, geral, as igrejas, essas teologias nocivas aí. o lance é o seguinte, né? Eu, eu vivi muito isso intenso, né, Anderson? Eu, eu vivi o neopentecostalismo muito intensamente, porque eu tenho 43 anos, né? Mas eu comecei muito cedo no ministério, eu comecei com 16 anos. Eu fui ungido pastor, eu tinha 22 para 23 anos. E eu participei muito forte aqui, eu tô em Santos, né? Então eu fico a 50 minutos de São Paulo. Então eu convivi com 12, 13 anos, eu convivi lá na Lins de Vasconcelos, quando surgiu a Renascer em Cristo, né? 90, 91. Depois, eu um pouco mais velho aqui na minha cidade, eu era um dos caras que agitava aqui show, evento, tive forte envolvimento com o mundo gospel, né? Em São Paulo, e participei de praticamente todos os movimentos, né? Uhum. Todas as ondas que surgiam, todas as novidades que surgiam, eu estava dentro, porque era o meu contexto, né? Entendi. Eu fui professor do Verbo da Vida, Olha eu aí, fui aluno dessa eu não do, sabia. eu fui aluno do Bud Wright, do Thomas Dawson, da Uhum. Georgene Dawson, o pessoal que trouxe o Rema para o Brasil. Eu fui aluno deles, depois eu fui professor. Eu cheguei a ser o professor. Estão dizendo que meu áudio está abaixado, então Ah, pra mim tá perfeito. professor do Verbo da Vida com 17, 18 anos. Né? Caramba, Antes do Verbo da Vida ser algo assim, em nível nacional, né? uhum. Acho que tinha em São Paulo, ficava em Guarulhos e tinha uma base aqui em Santos. E eu fui professor dele Deixa eu na época. começar as minhas provocações, começando aí nesse gancho, então. Verbo, rema, palavra da fé, trazer a existência. Como você se vê hoje? Como você sintetizou toda essa sua timeline? E, por exemplo, numa visão que a gente pode considerar triunfalista, eu converti na Renascer e a minha igreja mãe, por assim dizer, foi o Verbo Aham. da Vida também, as duas únicas igrejas que eu passei. Quando Deus me chamou para o ministério, aí sim eu consegui conhecer o Deus que vai além da visão institucional. Aí você vai fazer Aham. uma leitura mais histórica da teologia, você vai amadurecer, você pega alguma coisa de bom, porque, por exemplo, se é
uma fé falsa, como uma fé falsa conseguiu me converter? Como que Deus usou aquele ambiente e aquela teologia que hoje eu posso considerar que não é adequada na totalidade, mas eu também não posso destruí-la ou ofendê-la totalmente, porque Com ela me certeza, trouxe até aqui, ela me converteu. com Como que certeza. você enxerga isso e como você sintetizou? E perguntando especificamente sobre o verbo e o rema, o que você traz de bom? Ou você descartou toda a teologia que você aprendeu lá? Não, não, eu acho que o neopentecostalismo ele tem muitas coisas boas. Por exemplo, o ensino sobre o nome de Jesus, sobre o sangue de Jesus, Top, né? sobre aspectos, né, aspectos da fé que muitas vezes a pregadores reformados ou pregadores mais tradicionais quase que ensinam o povo que pedir coisas a Deus é ofensivo, praticamente. Sim. E não, existe, parece, é um paradoxo. Você sabe como muitas coisas na palavra são paradoxais, mas nós, como filhos de Deus, nós podemos pedir a Deus, Sim. pedir de tudo para Deus. Isso não quer dizer que Deus vai fazer a nossa vontade, né? Uhum. O erro, eu aprendi que a maior parte dos erros teológicos são erros de ênfase. São ajustes finos e erro de saturação, sabe? Sabe Uhum. quando você tem uma mesa de som e aí você põe muito grave ou muito agudo? Então, a grande parte do que muita gente chama de heresia, na verdade, não são exatamente heresias. Porque heresia é você ofender uma verdade fundamental da fé. Você dizer, por exemplo, que Jesus não veio de um nascimento virginal, né? Sim. Aí sim é uma heresia. Agora, quando você tem um erro doutrinário, muitas vezes esse erro é de ênfase. E eu conheci muita gente sincera e honesta em todos os movimentos que eu andei. Todos os movimentos que eu andei. Porém, existem alguns movimentos, e eu ressalto que essa talvez seja a principal característica do neopentecostalismo, né? Que eles têm uma porta muito aberta para gente desonesta, porque não tem critério, né? Então, acredito que a grande luta nossa, de quem tem algum tipo de mensagem apologética nas redes, é oferecer para as pessoas recursos, repertório mesmo, tanto o repertório teológico quanto o repertório intelectual, como até o repertório da malandragem de quem saca, né, o malandro. Né? Eu sou aqui de Santos, né? Eu sou de Santos. Santos é uma terra de porto. Eu Sim. trabalho com logística, trabalho com porto. Então, a gente que trabalha por exemplo, eu que trabalho com porto, que lido desde caminhoneiro até executivo de multinacional, enfim, toda essa gama, né, de pessoal, a gente saca a malandragem. Né? Sim. Meu Sim. pai é do Cais, meu pai é do Porto, meu avô era do Porto, meus tios, meus primos, todo mundo do Cais, né? Então a gente saca a malandragem, É. saca, né? E o neopentecostalismo, principalmente, né? Eu ressalto o neopentecostalismo porque na maioria dos assuntos que eu abordo acaba sendo de contextos neopentecostais. Né? Você nunca vai ver um presbiteriano, um batista falando de cobertura espiritual, É isso aí. pedindo oferta de primícia, né? Isso não tem Paternidade contexto mais espiritual, tradicional. essas coisas, né? É, as Apostolado e denominações tal. tradicionais têm outras problemáticas, né? Sim. Outras problemáticas, Sim. talvez. Mas Mas assim, ó, se você concorda comigo, é muito mais. Tem problemas. O ser humano pecou e o pecado original de Adão faz com que toda e qualquer instituição seja picada pelo vírus estrutural do pecado original. Mas você vai concordar comigo que os erros dos reformados, na maioria, não são erros essenciais. Por exemplo, tem cara, pastor vagabundo reformado? Óbvio, onde não tem? Mas, por uh-huh. exemplo, mensura de 10 pastores que você pode acusar de desvio de dinheiro ou de imoralidade sexual e mensura se ele é pentecostal ou reformado. A possibilidade de um pastor batista, de um pastor presbiteriano cometer um erro, até porque as estruturas de igrejas como
batista e presbiteriana são de presbitério, entendeu? São Aham, de sim. eleição. O pastor não é dono da igreja, ele não está no estatuto de maneira vitalícia, como eu e você podemos. Olha só, você está implantando um ministério. Jack no Sul implanta, eu implanto. Aham, Quando a gente vai fazer o estatuto lá no cartório, a gente pode colocar que a gente é vitalício, que a gente não vai ser questionado, que a gente não vai passar por aham, colegiado, por votação e tal. Então eu sempre falo, gente, o golpe está aí. exatamente. O cara calçou sapato mocassim e terno brilhoso, meu amigo, é discípulo do Terra Nova. Chuta que é laço. É, Cai quem é. quer E no assim, golpe, meu Anderson, brother. eu não faço uma meia-culpa. Uhum. E assim, quando eu falo sobre esses assuntos, eu falo de quem esteve dos dois lados. Eu já fui a vítima, mas eu já fui também o ofensor. Porque eu Sim. já fui um pastor jovem, imagina, eu tinha 22 para 23 anos, e me ungiram pastor, e num contexto de neopentecostalismo, com todas essas doutrinas que a gente comenta hoje. Por exemplo, eu cresci ensinando para o pessoal ter medo do gafanhoto, eu cresci falando com muito autoritarismo. Talvez uma pessoa que tenha sido pastoreada por mim quando eu tinha 25 anos, né, talvez me ouça falando agora e me ache um hipócrita. Sim. Mas é porque ela não presenciou os processos de vida que eu vivi. Então, assim, eu costumo dizer que hoje eu falo, eu escrevo para o Tiago de 15 anos atrás, entende? Sempre que eu vou falar ou vou escrever nas redes, e por isso eu tento fazer sempre isso com muita misericórdia, porque eu sei que muita gente acaba tendo e praticando, tendo uma praxis, né, um modus operandi, muito porque é a cultura, é o condicionamento cultural. Né? Você só vai desenvolvendo um olhar para fora disso se você começar a sair dessa bolha, que é uma bolha cognitiva, né? É um ecossistema que te absorve e aí você fica dentro dele e tudo faz sentido ali dentro, né? Para mim, uma coisa, O enganado diante de Deus é inocente? eu acredito que Deus, ele não imputa a culpa na ignorância, no sentido, não no sentido da culpa como o pecado original. Lógico, se nós morremos sem Cristo, né? Mas eu digo que aquele que faz na sinceridade, na honestidade ou por ignorância, ele está aberto para ele um caminho e Deus vai interferir para que haja um caminho de salvação, de restauração. Enquanto que aquele que faz por maldade, você sabe, a ira de Deus nem sempre se manifesta quando você fica numa piora. Muitas Sim. vezes, a ira de Deus é exatamente te tornar grande. Eu falei Né? isso, brother. As pessoas perguntam assim, ó, nesse tempo que a gente está vivendo, onde encher o galpão é sinônimo de aprovação, as pessoas perguntam como que você considera a Universal uma seita, sendo que os caras é a maior instituição religiosa do mundo. Aí eu falo, justamente, ou ele é o melhor amigo de Deus, ou ele é o melhor servo do diabo. Ou Deus ensinou Exatamente, esse exatamente. cara a expandir o reino pelo mundo, ou o diabo é o sócio desse cara. Então, olha só, Exatamente. existem juízos de Deus que é justamente o nosso crescimento. Sim, Tipo assim, sim, eu como que o concordo. pastor tá errado, o galpão tá cheio? Como que o pastor tá errado, ele dirige um carro de 500 mil? Olha o terno dele. Eu acho que você tá com inveja, porque a sua igreja ainda está em Uhum. implantação. Esse é o raciocínio do crente Sim, o moderno. raciocínio da massa é esse. Esse é o raciocínio da massa. E é muito difícil mudar isso. Eu contei até ontem, no culto de domingo da nossa igreja, eu contei uma experiência. Eu trabalho com o mercado de logística e comércio exterior. E eu tive uma reunião com um corretor de imóveis que negocia grandes áreas de logística. Então, é um cara que faz negócios e recebe comissões assim de valores de 7 dígitos, né, acima de R$ 1 milhão. E ele é membro da Universal. E aí a gente estava conversando, era uma roda de trabalho,
né? Havia um assunto relacionado à montagem de um projeto em cima de uma área, ele estava ali envolvido porque ele era o negociador da área. E aí nós começamos a conversar, alguém falou assim, ó, o Tiagão é pastor e tal. E aí a gente começou a conversar. Ele começou a me contar, não, ele tinha ido na inauguração do Templo de Salomão. Ele falou para mim assim, olha, eu sou um dos maiores ofertantes aqui da catedral, já dei oferta de 1 milhão, já dei oferta de 500 mil. Então, tinha um lugar para mim lá na inauguração. Então, tinha um lugar especial lá para quem cacifa forte, né? A Universal. Aí ele falou para mim, ele começou a contar do luxo, né, e tal. E ele falou para mim, olha, o Lula estava lá, a Dilma estava lá, fulano estava lá. Começou a dizer o nome de gente poderosa que estava lá. O Aécio, o Temer, o Alckmin, estava todo mundo lá na inauguração do Templo de Salomão. O Malafaia, o Feliciano, e começou a falar gente poderosa até no meio da igreja. Aí a pergunta dele para mim foi a seguinte, tem como Deus não estar lá? Tem como Deus não estar presente lá, com tanto luxo e tanto poder? Aí eu falei para ele, cara, tem. Muito provavelmente Deus não estava lá. Aí ele, mas como? Me explica. Eu falei, olha, Jesus nasceu numa manjedoura, irmão. O evangelho começa assim. Jesus nasceu no templo? Ele, poxa, eu nunca pensei nisso. Você entende? Então, essa é a lógica natural, Anderson. Essa é a religião que a gente já tem instalada na cabeça. Sim. A gente já vem instalado com esse aplicativo, né, que associa poder, beleza, arquitetura, estrutura a Deus. Isso é a Torre de Babel, né? Eu brinco, né? Quando eu falo sobre isso, eu falo, olha, o Nimrod, quando ele foi construir a Torre de Babel, qual que é a narrativa bíblica? A proposta dele era o seguinte, vamos juntar todo mundo aqui e construir um edifício vertical e chegar no céu. Né? Vamos ver Deus. Aquele povo ainda tinha a remanescência das histórias, né, dos antepassados, do jardim, do contato pessoal com Deus. Ele aglutinou, né? Ele reuniu toda a humanidade em torno desse projeto. E esse é o projeto de toda estrutura religiosa, porque se eu começo a construir, vamos dizer que eu e você, a gente se reúne e vamos construir uma torre. Anderson, vamos fazer uma torre até o céu. E a gente vai construindo um andar, 2 andares, 100 andares, 200 andares. Vai chegar uma hora que essa torre vai balançar, né? Vai ficar perigoso subir mais um andar. Uhum. Né? E aí eu vou virar para ti, você vai virar para mim, Anderson, e agora? A gente prometeu para o povo que a gente ia chegar no céu. Aí qualquer ser humano faria. O que o malandro faria? O que o pilantra faria? A gente ia combinar o seguinte, ó, daqui para baixo, nós vamos dizer que nós já chegamos no céu. Já estamos no céu. Né? Você é o sumo sacerdote, eu sou o subsumo. E agora, para entrar aqui, para vir aqui para cima, vai ter que pagar pedágio. Essa é a mentalidade da religião, a mentalidade de Babel. Né? Você se coloca ali num lugar elevado, né? Onde só você tem acesso a Deus, e todo mundo de você para baixo tem que pagar pedágio para ter o acesso que você vai disponibilizar. Então, essa arquitetura mental de tudo isso que a gente vive. E o cristianismo é exatamente a quebra dessa arquitetura mental. Né? O cristianismo é o desmanche a fé cristã, o evangelho é o desmanche dessa torre. Né? Tanto é que lá em Apocalipse a batalha final é entre essa Babilônia, né? Essa Babel superlativa, né? Com o avanço do reino de Deus. Então, não vejo em nenhuma outra expressão do cristianismo, talvez o catolicismo, sim, talvez, mas dentro do nosso movimento, né, protestante, não existe nada que se compare a isso do que o neopentecostalismo e o neopentecostalismo brasileiro, que é talvez o pior que tem. Né? Existe em outros países, existe, mas não é como aqui. Aqui o negócio está muito louco, mano. Por que tá louco, assim, na minha análise? Porque a raiz da nossa existência
como nação e continente é a orfandade, por meio da colonização. Então a gente não sabe quem é o sim. pai desde cedo. Então por isso É, hoje, igual por exemplo, o pastor de Goiânia aí no terceiro casamento, um mês de divórcio e já estava telando a irmã e manda o áudio para a irmã que a irmã era privilegiada. Você vai no Instagram do cara e tá lá, papai tal. Você clica no número que ele colocou registrado no perfil dele, quando você clica, te leva para o WhatsApp. E a primeira mensagem instantânea que você recebe quando entra no WhatsApp é: você deseja ser meu filho espiritual? Aí, do tipo assim, brother, se tu caiu nesse conto do vigário, e eu vou falar disso daqui a pouco, não é que não existe paternidade na fé, que foi o que Paulo se referiu a Tito e a Timóteo, filho na fé sim, comum. claro. Sim, Quem abriu a porta para você no reino de Deus? O catecismo de Westminster, catecismo reformado, usado principalmente por batistas e presbiterianos ali em 1653, se não me falha a memória. Uma das perguntas do catecismo é: o que é um pai? E a resposta é justamente essa: alguém imbuído de autoridade na igreja, na família ou na sociedade. Óbvio que existe o pai na fé, mas pai na fé não é pai espiritual, nem pai da claro vida. que não. Então, do tipo Aham. assim, ó, por Mas eu vou te exemplo, falar. sei lá, a gente estava falando, vindo do verbo da vida. É, Não, eu rodei o mundo, rodei nações pregando o evangelho. Então, não há outro cara que vá me fundamentar como o meu primeiro pastor me fundamentou. Então, tenho respeito, a reverência. Eu fiz um mural de heróis na fé ali no nosso prédio social, Billy Graham, Franz Schaeffer, Abraham Kuyper, e coloquei ali a foto do meu pastor também. Então, tipo assim, eu posso dar o rolê que for. Eu posso hoje me inspirar diretamente na teologia reformada, mas eu não vou esquecer a dívida que eu tenho com aqueles que eu vou chamar de pai na fé. Mas esse pai na fé não manda na minha vida, porque o próprio Senhor Jesus Cristo exatamente. disse: olha, a ninguém chamais de pai. Aham, Vosso pai é o vosso Deus, né? Então, por exemplo, sim. brasileiro é uma raça órfã, brother. Brasileiro é uma raça carente. É. Aí o cara bota um sapato de mocassim, como eu disse, um terno brilhoso, um anel do Thanos, uma caravana para Israel e vira pai da geral, pô. E isso É, autoriza o cara a cometer todo tipo de absurdo. Como que você vai confrontar seu pai? Seu pai exatamente, espiritual está exatamente. traindo sua mãe espiritual. Mas você vai questionar o pai espiritual, ele vai dizer: se é meu filho, não tem autoridade para me questionar. Pastor, fiquei sabendo que não tá legal não aqui, ó. As finanças da igreja. Não é da sua conta. Assim, ó, Aham. apostolado e paternidade espiritual, brother, se tornou a validação para todo tipo de absurdo cometido dentro da igreja. Essa que é a Eu faço uma verdade. análise disso aí, Anderson. Tem essa questão da orfandade, e sem dúvida, o sul-americano adora um caudilho, né? Isso está na história, a história do Brasil, né? A gente, Getúlio Vargas foi um caudilho, né? Depois, agora, mais recentemente, o povo gosta, né? De personalidades fortes, enfim. Mas eu tenho um diagnóstico disso aí, do que eu vi Sim, bastante, né? Porque assim, qual que é o lance? Eu cresci numa igreja presbiteriana até 14, 15 anos de idade. Depois eu fui para a igreja pentecostal, foi lá que eu aprendi e estudei o verbo da vida. Mas depois eu andei muito, muita igreja, participei de muitos movimentos, porque eu estava envolvido né? E teve uma fase que eu andei muito perto daquele pessoal do movimento de Belo Horizonte de adoração. Eu estava cansado do envolvimento com o gospel. Isso em 2001, 2002. Eu tinha, eu tinha um programa de rádio FM aqui na minha região. Eu conheci os artistas, conheci a vida deles. Eu via que não tinha sentido estar envolvido com aquilo. E aí eu fui muito atraído por aquele movimento da adoração extravagante, porque tinha uma proposta de voltar à essência, de não aos palcos, não às luzes. Mas isso só durou um tempo, tá? Quando eles começaram a ganhar dinheiro, acabou isso aí. Foi só no começo, né?
Mas aí eu me aproximei e eu andei muito perto do pessoal ali do Fogo e Glória, Som da Chuva. Eu fiz parte da Associação de Ministros, a Associação Zadok de Ministros, que foi organizada pelo Danduque. Então, lá tinha o pastor Antônio Cirilo, o pastor o David Quinn, vários desses caras, e muitos deles são muito bons, muitos deles são pessoas ótimas e homens de Deus. Eu não vou dizer que é uma questão muito de tradição, né, da tipo de tradição evangélica que cada um resolve aderir e tal. Mas o que eu percebi? Que o neopentecostal, aquele cara que começou a igreja dele no bairro dele lá, na cidadezinha dele, como o neopentecostal não tem vínculo nenhum com a história da igreja, com teologia, o cara vai lá, põe uma placa, a maioria dos membros de igreja nem conhece o estatuto da sua igreja, né? Eles nem sabem a declaração de fé da sua igreja, muitas vezes. E esse cara, e aí, tudo bem? E esse cara que abriu a igrejinha dele de bairro, que colocou lá na placa um leão, estendeu a estrela de Davi atrás nas costas dele, né? Esse cara, ele não tem nenhum vínculo com nada. Então, o que ele vai buscar? Ele precisa se vincular a alguma coisa. E aí que entra essa galera vendendo paternidade espiritual. Eita! Porque os caras querem legitimidade. Ele quer chegar na cidadezinha dele e falar assim, ó, eu sou o cara do Luiz Hermínio aqui. Eu sou o cara da Lagoinha aqui. Eu sou o cara, entende? O cara quer uma bandeira. Porque ele não tem teologia, ele não tem eclesiologia, ele não tem nada, ele não tem noção de nada, ele não tem repertório intelectual nenhum para estar fazendo o que ele está fazendo. Então ele vai buscar. E essa doutrina, essa ênfase doutrinária equivocada da paternidade espiritual é um prato cheio para isso. Por quê? O cara paga. Quanto que é para eu ser filho espiritual aí do fulano? O dízimo dos dízimos. Vai falando, peraí, tô ouvindo. É isso aí. Aí, beleza. Você começou a pagar o pedágio para o enrode da vez, né? Aí você ganha na tua cidade, vai ganhar na tua cidade aquela marca. Você é o representante na tua cidade daquele movimento na internet que está rebanhando gente. Não. Isso te dá uma aura de respeitabilidade. Você vai fazer uma vez por ano, alguém importante daquele movimento vem pregar na tua igreja. Ixi, e aí que entra o que você fala muito, né? Porque os caras, esse cara está lá em cima, o pai espiritual, se ele colocar um critério muito elevado, ele não vai conseguir vender a paternidade espiritual dele. Né? Porque dele para baixo é o samba do crioulo doido. É loucura. Eu sei porque eu já tive no meio e eu sei porque eu já fui deles. Eu já fiz parte. Eu já tive essa... É um termo muito em moda agora, né? Mas eu já tive essa cosmovisão neopentecostal. Essa ideia de que, ó, eu estou aprontando aqui, mas eu preguei, desceu o fogo, então Deus está me aprovando. É isso aí. Entendeu? Então, eu já tive essa... Deus precisou me quebrar, precisou me jogar no chão, e não é me quebrar ministerialmente, porque a quebra ministerial, quando eu saí desse contexto, fui eu que procurei. Eu que falei, não quero mais isso aqui. Tudo que eu sofri depois, o repuxo, foi porque eu tomei a decisão. Eu falei, não faz mais sentido para mim. Então, estou saindo fora. Né? Aí apanhei, porque eu resolvi sair, não podia, porque eu era uma galinha dos ovos de ouro. Mas eu tomei a decisão de sair. Por quê? Porque eu não me aguentava mais. Existencialmente, aquilo era um fardo. Porque, cara, eu me envolvi no ministério porque era o meu sonho. Era o meu ideal. Né? Eu tenho essa coisa muito de família até, de idealismo. Né? Então, eu não me envolvi com o ministério para ser famoso, ganhar dinheiro. Não era essa
Eu queria fazer de verdade. Eu me envolvi no neopentecostalismo porque eu acreditava naquilo. Acreditava em tudo isso que hoje eu falo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu acreditava, eu pregava, eu defendia, eu ensinava, entende? E eu comecei a viver todos os efeitos disso na minha vida. Os efeitos na moralidade, os efeitos no caráter, os efeitos no emocional, em tudo. Por quê? Porque te conduz a isso. Você vai Porque a virando um teologia está tudo déspota aos errado. poucos, né? Está tudo errado, entende? Está invertendo o evangelho. Eu gosto muito de usar o texto de Mateus, lá, Mateus capítulo 20, né, quando Jesus fala assim, ó, não será assim entre vós. Né? Entre vós, Jesus fala assim, ó, entre os príncipes deste mundo, o maior manda no menor, o mais forte manda no mais fraco. Mas entre vós não será assim. Né? Entre vós, quem quiser ser o maior, terá que ser o menor. Eu costumo dizer que esse é o texto menos pregado do Evangelho. Porque eu era crente, pastor, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, opa, peraí. E foi um amigo meu, um pastor amigo meu, o Rony, chegou para mim e falou, Tiagão, tu já meditou nisso aqui? Ó, tu já leu isso aqui? Aí eu olhei, falei, pô, mas isso aqui desmonta tudo, né? Ele, pois é. Desmonta meu esquema. Acaba Desmonta, com o meu desmonta tudo. esquema. É, é, é. Ai, Porque você velho. chega e fala assim, ó, eu sou autoridade, né? Tem que me obedecer. Né? Eu lembro que a igreja que eu era membro, que eu fui pastor, é uma igreja de pessoas honestas. Né? Pessoas que hoje eu divirjo muito em termos teológicos, mas são pessoas honestas, sinceras, é uma igreja boa. Mas eu convivi, Anderson, com muito pilantra. Muito, cara. Muito, 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 muito. Assim, eu convivi com caras que são famosos hoje, tal, de Igreja Grande de São Paulo. Né? E assim, eu convivi com muito pilantra. Eu vi muito de perto. Eu cheguei a sentar em reunião com candidato a deputado e o cara fala, ó, eu pago X por cabeça de membro da igreja. Quantos membros tem na igreja? O cara falava assim, ó, se tu fechar comigo e eu fazer a campanha no púlpito da igreja, tu vai ganhar um apartamento. Porque saía mais barato para o cara fechar comigo, fechar com a igreja, que tem 1.000, 2.000 membros, do que ele ter que buscar voto imprimindo folheto, contratando gente para fazer boca de urna. É mais barato fechar com a igreja. Mais barato. Está garantido ali. Né? Então eu convivi com tudo isso daí. Só que isso foi me fazendo mal. Foi me fazendo mal, porque isso é uma das coisas que eu acredito que você também. Vaso de honra, gente que Deus separou para morar com ele no céu, não consegue viver na patifaria. Agora, o cara que já nasceu para ser entregue à perdição, esse daí ele vai virar apóstolo, bispo, vai ter milhares de igrejas no Brasil inteiro, porque ele foi chamado para isso mesmo, para se perder nisso. Agora, quando você é alguém que realmente Deus te chamou e você é um vocacionado, mais cedo ou mais tarde, essa água morna vai fazer você pôr tudo para fora. Né? E aí eu fui me ressignificar, eu fiquei 2 anos afastado do ministério, me atirei na teologia reformada, que eu tinha aprendido até 15 anos de idade, porque eu fui presbiteriano. O reverendo Milton, que hoje é ministro da Educação, foi meu reverendo quando eu era adolescente. O reverendo Marcelino, que era o reverendo da igreja, jubilou. Foi quando chegou o reverendo Milton, ainda fiquei um tempo lá na igreja com ele como pastor. Depois eu fui para a igreja pentecostal. Aí depois me envolvi com o movimento neopentecostal. Então, eu sei que tem muita gente dentro desse movimento que é gente que ama Jesus. Que ama Jesus. Deixa eu Mas que pegar esse precisa gancho tomar aqui. consciência. Deixa eu pegar esse gancho para eu fazer a pergunta essencial, até sobre nossa live. Mas aproveitando duas coisas que você falou aí, principalmente sobre entre os príncipes, maior é aquele que domina, maior é aquele que oprime. Entre nós, o maior é o que serve.
A inveracidade do apostolado moderno é justamente assim, onde que você tem encontrado líderes que se denominam apóstolos, menor de todos, servos. Não Você existe. não tem encontrado. Então, por exemplo, Não a existe. gente pode aqui ficar uma semana discutindo sobre a inexistência do apostolado pós-moderno. Uma delas é simples. Quem se denomina apóstolo hoje tem todos os títulos e todas as bajulações de honrarias possíveis num conceito de liderança caído, mundano, diabólico. Então, assim, ó, se existissem apóstolos no século XXI, eles seriam servos. Então, por exemplo, tem um monte de homem de Deus espalhados por aí, gente, nos bastidores, os pequeninos do reino, que são verdadeiros líderes apostólicos no sentido do envio, né? Apóstolo significa Sim, enviado. sim, Então, não precisamos mais de nenhum fundamento. Paulo falou em Efésios que nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, do Cordeiro e dos profetas. sim. Acabou. A partir desse fundamento, nós fomos enviados. Somos um povo apostólico, temos líderes apostólicos. O que eu entendo por isso? Que é um desbravador de frentes missionárias ainda não exploradas. Então, baseado Sim, no que Paulo fez, eu posso ser um pastor com a mentalidade de liderança apostólica, sim, desbravadora, aguerrida, focada e sim, tal. sim. Então eu sempre brinco. Alguém ou o líder da sua igreja diz: Eu sou apóstolo. Aí você diz: Que bom, cara, eu rodei o mundo procurando um. Você podia lavar meu carro que está estacionado ali na porta do galpão da igreja? Aí se o cara der um pinote, está louco? Você que tem que beijar meu anel. Não, bicho, os apóstolos são os maiores servos que esse planeta já viu. Então, 13 homens serviram tanto seu tempo histórico que o legado deles dura 21 séculos, cara. Isso aqui é muito É, é. espetacular. Então, assim, indo direto para a pergunta, a gente conseguiu seguir inúmeras variáveis aqui. Na sua visão, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a Escritura Sagrada como um todo, dá respaldo à existência do que a gente chama de cobertura espiritual? Cobertura espiritual Não, existe? não. Acho que uma coisa importante que as pessoas, um exercício de inteligência que as pessoas precisam fazer com relação a esse tipo de assunto, isso serve para um monte de coisa que é ensinado em movimentos neopentecostais, como a primícia também, por exemplo. É o seguinte: quanto tempo essa doutrina existe? Porque esse ensino de cobertura espiritual, ele tem 15, 20 anos no máximo. Uhum. Onde surgiu isso? John Bevere. E John Bevere, cara, é um autor péssimo. Por quê? Porque ele escreve por encomenda. Toda a sandice neopentecostal que surge para tomar dinheiro do povo, vem o John Bevere e escreve um livro para dar ares de teologia àquilo. Ele tem, por exemplo, a doutrina de honra, que torna a pessoa quase um escravinho de quem ela tem que honrar, tem livro do John Bevere, É aquele dando debaixo respaldo das para isso. suas asas, né? Alguma coisa assim, não é? Debaixo das suas asas, foi o primeiro livro no Brasil a vir forte com essa doutrina de cobertura espiritual. É Pode ser que dele? houvesse outra literatura, É é dele? dele. É da editora Dan Prevan, é dele. É. Em qualquer congresso que você ia neopentecostal no início dos anos 2000, eu fui em vários, né, eventos e eventos, você tinha lá, era um dos livros mais vendidos, era o Caçadores de Deus, Debaixo das Suas Asas, e aí disseminou esse lance da cobertura espiritual, disseminou muito forte. Tá? A questão é que isso é um retorno para o clericalismo medieval. A gente volta à Idade das Trevas, praticamente. Porque é uma beijação de anel, como você falou. Tá? Uma vez que o cara é cobertura espiritual de alguém, ele está praticamente autorizado a fazer qualquer coisa com aquela pessoa. E o que é interessante, né, que o Novo Testamento ele é muito claro, extremamente claro com relação a isso. Tão claro que a palavra cobertura no Novo Testamento só aparece uma vez. Só aparece uma vez, quando se refere à cobertura do cabelo das mulheres. Ou seja, não existe respaldo nenhum para ensinar isso. Para o cara ensinar isso, ele tem que ir lá no Velho Testamento.
lá no Velho Testamento, ele tem que justificar isso com as questões relacionadas à relação de autoridade do povo no Velho Testamento, que não tem aplicação no Novo Testamento. Ou forçar a relação de Elias e Eliseu, do manto caindo, pá e tal, né? Sim. É. Uma coisa que muita gente me pergunta, né? É uma das perguntas mais frequentes que eu recebo, você deve receber até muito mais vezes do que eu. Que é, as pessoas me perguntam assim, existe o ungido de Deus? Meu pastor fala que ele é o ungido de Deus. Se ele é um ungido, para eu ser ungido, eu tenho que estar debaixo dele para a unção dele escorrer em mim. A vontade que dá, cara, é pegar o povo e falar assim, meu Deus, por que vocês não leem os evangelhos, o Novo Testamento? Ai, meu Porque, Deus. irmão, o Velho Testamento, o Espírito Santo habitava fora da gente. De vez em quando, ele visitava reis, sacerdotes e profetas. No Novo Testamento, na Nova Aliança, Cristo morreu na cruz e nos deu o Espírito Santo que habita em nós. Você não depende de um pingo de óleo da barba de ninguém, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Por isso o apóstolo João declarou, vós tendes a unção que vem do Santo, que é Jesus. Então, eu tenho a unção que vem do Santo. Todo cristão tem a mesma unção que vem do Santo. O que a Bíblia diz, o que o apóstolo Paulo diz, é que existe diversidade de dons. Dons, carismas, né? Talentos, características, individualizações. É a multiforme sabedoria e graça de Deus. Mas a unção de Deus está sobre todo aquele que crê. Né? Então, são sempre. Você vai. Esse tipo de ensino, Anderson, você vai ter sempre ou uma aplicação, ou algo do Velho Testamento recebendo áreas de continuidade com a Nova Aliança. Cara, isso é uma coisa que não tem cabimento. Né? Porque assim, ninguém quer circuncidar. Ninguém quer ir lá e passar a faca no Bilal. Né? Então, assim, o cara escolhe, não, isso aqui do Velho Testamento eu aproveito, isso aqui não. A gente sabe que do Antigo Testamento você tem os valores, os princípios, a questão moral, ok, a ética. Né? Mas a nova aliança no Novo Testamento, ela nos libera de uma série de coisas do Antigo Testamento, principalmente dessas questões relacionadas à cultura judaica, ao culto do templo judaico, à religião judaica, que não tem nada a ver conosco. Tá? Assim, E eu uma falei coisa hoje, interessante. um pastor da MCM veio esculachar a postagem do banner do nosso culto de domingo, porque nós usamos o termo Santa Ceia ao invés de Ceia do Senhor. Aí ele foi falando, olha, repreende tanta teologia do povo e está usando a definição católica de ceia e tal. Aí eu entrei no feed do cara, o cara tá lá de mocassim, sapato couro de jacaré azul ou verde, o terno brilhoso que ele pegou emprestado com o René Terranova, roxo, e tá lá, gente fantasiada de judeu, com talite, festa dos tabernáculos. Aí eu falei, o cara vem na minha página meter um sola escritura. Aí eu vou lá e Uhum. meto um solamento nele. Que sola escritura é essa? Festa dos tabernáculos. Gente É, fantasiada, judaizando a fé cristã. é. Aí eu falei bem assim, ó, João Calvino chamou de Santa Ceia, Catecismo de Westminster, 120 presbíteros, teólogos e pastores. Aí eu falei, velho, é tanta esquisitice que a gente está sendo refém e eu acho que quanto mais independência, eu discuto muito isso com o Jack, né, cara? Pô, a gente não queria um órgão regulamentador, nem teológico e nem estatal. Mas, velho, o Uhum. IBGE fala que é 15 mil igrejas que abrem por ano. Mano, qualquer Uhum. maluco, qualquer lunático, qualquer Sim, tarado, qualquer sim, estelionatário, hoje pode abrir uma seita, uma religião ou uma igreja. sim, Do tipo assim, não há nenhuma regulamentação espiritual, moral e teológica e nem um estatal. Do tipo assim, ó, o cara vai lá, sim. arruma 5 lunáticos, monta um estatuto, vai no cartório e registra. E tá aí o acidente, né, cara, generalizado que a gente está sofrendo.
E, infelizmente, preguei isso ontem, a gente tem que despregar para poder pregar, velho. A gente, ao invés de É, evangelizar o incrédulo, a gente está evangelizando evangélico, velho. é. Uma coisa que eu acho interessante, Anderson, compartilhar informação, sabe? Por exemplo, a maioria das pessoas nunca viu o estatuto da igreja que eles congregam. Nem sabe quem são os diretores da igreja que congrega. Não sabe quanto entra no caixa. Tem gente que me pergunta assim, pastor, eu posso, não é pecado eu perguntar para o meu pastor quanto a igreja arrecada? Quer dizer, a pessoa que está lá pagando, bancando, pondo dinheiro, sendo ameaçado com um gafanhoto, com isso, com aquilo, não pode saber quanto a igreja arrecada? Uhum. Então, as pessoas elas têm muita falta de informação. Então, eu acredito, por exemplo, eu ainda comentei isso ontem aqui no culto de domingo nosso, né? A igreja evangélica brasileira, ela está tão atrasada que a sociedade brasileira, que é uma sociedade atrasada, que é uma sociedade imoral, que é uma sociedade antiética, mas já está sedimentado como valor da sociedade brasileira, por exemplo, a transparência das contas públicas. Uhum. Hoje o político ele ainda consegue roubar, mas ele tem que fazer um trabalho de engenharia contábil para roubar. Antigamente não. Quer dizer, as prefeituras das nossas cidades têm portal de transparência na internet. Clube de futebol, se você entrar, eu sei que você é flamenguista, eu sou santista. Só Se você for lamento para você. no site do. Não, poxa, eu sou santista. Aqui a gente. É aqui que a Ó, arte do futebol Santos brasileiro. e Botafogo é time de velho, bicho. Quando alguém diz, sou botafoguense, sou Como, cara? santista, o cara tem no mínimo 60 anos de idade. É que eu sou santista raiz, né? Eu sou daqui, né? Eu Legal. sou daqui. Eu fui vizinho dos pais do Pelé, por exemplo. Top, Eu morei do lado da casa da Dona Celeste. top. Então, o Santista, a gente tem essa cultura do futebol aqui muito forte. Mas se você for no site do Flamengo, no site do Santos, as contas do clube podem estar fraudadas, seja o que for, mas está lá. A pessoa pode entrar lá, um anônimo, fazer conta e falar, opa, gastaram muito dinheiro com isso aqui. Igreja, se você vai perguntar para o pastor, quanto arrecada a igreja? Ele vai dizer assim, por quê? Você não confia em mim? Você é meu filho espiritual? Eu não sou tua cobertura? Por que você está me ofendendo? Beija aqui meu anel. Cara, assim, ó, O- eu acho que você encerrou a questão. Eu vou ter que correr ali que eu tô com visita. Eu queria fazer só uma última consideração. Primeiro, usando a sua fala para, cara, fundamentar toda a nossa live aqui. Matou a pau, não tem mais o que dizer. Pastor, eu vi a live do pastor Tiago e do pastor Anderson, hein? Esse negócio de cobertura espiritual não existe. Aí ele já vai mandar um nébias, já vai chantagear, já vai manipular. Me informam que inúmeros pastores no Brasil já estão proibindo as ovelhas de Jesus de me ouvirem, porque eu sou uma Aham. ameaça ao plano de poder. Então, assim, eu não estou fazendo questão de ser ouvido, mas se um cara diz, olha, ninguém nessa igreja vai ouvir Anderson Silva, do tipo assim, cara, marido, pastor, pai de 4 filhos, lidera 30 projetos sociais, que ameaça eu sou? Sou um filho do Aham. diabo? Tô ajudando a prender um monte de pastor vagabundo. Então, se um cara chega e diz, olha, você é meu filho espiritual, não vai ouvir pastor Anderson Silva. Por quê? Onde que ele está errado, bíblica, teológica e moralmente falando? Onde que o caráter dele é reprovado, a família dele é reprovada? Então, olha só, pega essa fala aí do Tiago, e quando seu pastor vier com essa conversa de apostolado e cobertura espiritual, só faça a pergunta histórica doutrinária da nossa fé evangélica, gente. A gente é protestante. 503 anos tretando com o papado. E evangélicos não Exato. possuem papa, tá bom? Sim. Pastor, você vai perguntar para o seu pastor, pastor, quantos anos tem a doutrina, aspas, da cobertura Exato. espiritual? Isso que o Tiago falou matou a pau. Fechou a equação, Mata a Tiago. pau. Assim, ó, Ah. quantos, assim, ó, pastor, onde que os apóstolos falaram de cobertura? Abra a Bíblia aí. Pastor, onde que João Calvino, Martinho Lutero, Martin Lloyd Jones, Jonathan Edwards, John Wesley,
e até os pentecostais como Charles Finney, onde esses homens, pastor, falaram, onde Augusto Nicodemos vive, Hernán Dias Lopes, Tim Keller, onde esses homens, Russell Shedd, onde esses homens, pastor, falaram sobre doutrina de cobertura espiritual. Me ajuda que eu quero honrar o Senhor e quero honrar a nossa igreja. Me mostra na Bíblia e me mostra na história da nossa fé. Confissões, a gente tem confissões, a gente tem concílios históricos, irmão, de reuniões, o que a gente chama hoje de conferência ao longo da história do cristianismo. 2000 anos. 2000 anos de concílios, encontros públicos teológicos de pastores, eruditos, gente especialista ou doutor nas línguas originais, e ninguém levantou. Assim, ó, John Bevere inventou a roda há 30 anos atrás, e, por exemplo, aí veio uma leva, uma geração de pastores dominadores, tem aquele livro lá, Lealdade e Deslealdade, a outra máquina de controle cabulosa. Todo pastor de G12, M12, não sei, MDA, que falam que é a visão celular mais saudável que tem. Todo mundo, irmão, vai meter um nébias, um neguébias para, entendeu? Se você fizer isso, você vai abrir o portal da maldição que vai tocar no teu dinheiro, que vai tocar no teu casamento e pá. Só pergunte isso. Meu pastor, eu preciso te honrar. A Bíblia diz que eu preciso te honrar. Só me fale quantos anos tem essa história de cobertura espiritual, onde ela está na Bíblia. Assim, ó, aí você vai descobrir quem é o seu pastor quando você falar isso para ele. Como ele reagir, você vai saber quem é o seu pastor. E qual a consideração final que eu queria fazer? Não há sustentabilidade bíblica em nenhum lugar a cobertura espiritual. Paulo escreveu a Tito, a sua pastoral. No capítulo 1, verso 4, ele disse: a Tito, meu verdadeiro filho, vírgula, segundo a fé comum. Graça e misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui ficou claro. Paulo não está dizendo, olha, Tito não tem que ligar para saber, para falar para Paulo com quem vai casar, que carro vai comprar, que viagem vai fazer. Assim, ó. E nem, irmão, deixa eu falar um negócio que pode parecer complexo, nem da permissão do seu pastor você precisa para fazer a obra de Deus. Você precisa ser enviado para plantar uma igreja. Uma igreja nasce de uma igreja, ok? Mas, por exemplo, tem gente que tem medo de ir numa favela, distribuir cesta básica ou fazer um projeto social porque o pastor não deixou. Não, seu pastor não é seu dono. Ah, meu pastor falou que eu não posso fazer tatuagem, que é pecado. O cara pergunta, Tiago, a opinião do pastor e, por exemplo, não pergunta a opinião do pai dele, velho. Exatamente. Então tá tudo errado, cara. Olha só, Paulo deixou claro aqui, ó. Tito é um verdadeiro filho segundo a fé. Na fé, Paulo exerce um tipo de paternidade, mentoria. Ele é uma madre abençoadora da fé de Tito, mas ele não domina a fé de Tito. Então, pai na fé não é o mesmo que pai espiritual. Vocês precisam entender isso. Segundo texto. Efésios, capítulo 2, verso 20, Paulo falou: edificados, nós somos, a igreja sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra angular. Então, os profetas e os apóstolos lançaram o fundamento, pelo qual Jesus Cristo é edificado como igreja, como corpo e apresentado ao mundo. Não existe ungido. Ungido é Jesus e o seu corpo. Eu sou, Anderson, como pessoa e cristão ungido. Tiago é ungido, você é ungido. Então não caia na lorota de ouvir um líder espiritual dizendo eu sou ungido. Não tem ungido no Novo Testamento. Não tem ungido na Nova Aliança. Jesus é ungido e o corpo de Jesus é ungido. Você deve respeito ao seu pastor? Deve. Na mesma medida que você deve respeito à senhora que faz a faxina do galpão, ao irmão que recebeu você no estacionamento para o culto. Então, não caia na lorota que existe papado evangélico, entendeu? Assim, ó, só para eu tem uma coisa interessante encerrar aqui, rapidinho. Tá, manda bala.
A mesma coisa que Paulo falou a Tito, Paulo falou a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. A mesma coisa que Paulo falou a Tito, Paulo falou a Timóteo. Verdadeiro filho na fé. Então, assim, ó, o que é ser verdadeiro filho na fé de alguém? É a pessoa que causou o impacto da tua salvação. Jesus te salvou, mas quem foi o atalho que te conduziu ao caminho? Essa pessoa é o teu pai na fé, tua mãe na fé. Mas não é para você virar um bebezão, no, assim, ó. Ai, eu não sei se eu viajo para o Chile ou para o Nordeste, vou perguntar para o papito espiritual. Que carro eu compro? Que cor eu compro? Como eu transo? Não existe isso. Pastor não é dono de ovelha. A Bíblia foi clara que o rebanho, a igreja foi comprado pelo sangue de Jesus. Sim, Só Jesus sim. derramou o sangue, só Jesus tem posse sobre o povo. E para encerrar, Jesus disse em Mateus capítulo 23, verso 9: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Isso aqui não anula paternidade na fé, mas paternidade na fé é só na fé. Acabou. Na É, fé, você pode ter pai, você pode ter mãe. Na vida, você só tem uma mãe e um pai. Quer você se relacione bem com ele ou não. Você só tem um pai e uma mãe. Pai é pastor, não pode substituir emocionalmente o lugar de pai natural e mãe natural. Pai espiritual, só Deus. Então vamos lá. Pai espiritual é Deus. Pai natural é seu pai e sua mãe. Ninguém pode substituir isso. Se você está carente, se você é órfão, se você não teve pai e mãe, pastor não foi dado por Jesus para substituir esse lugar. Pai espiritual é Deus. Pai e mãe natural e pai na fé. Precisa entender isso. Não deixe que um pastor seja os três na sua vida. Pastor é só pai na fé. Ele não pode ser pai da vida e ele não pode ser pai espiritual, tá? Então, eu sim. precisava aqui fundamentar você biblicamente para que você não caia mais nessa lorota. E eu dou como exemplo que ontem uma moça me procurou para falar sobre a videira. A videira fala de graça, 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 graça. E a moça pediu ajuda para eu arrumar um advogado que um pastor da videira, moço, deu um calote nela e no marido como um casal que passa de 250 mil reais. Sabe, com esse papo de sou seu pai, sou sua paternidade, você deve me honrar. O casal deu cartão de 15 mil, o pastor estourou e não pagou. O pai da moça ficou sabendo, o pastor mandou a moça mentir para o pai, que não era o pastor, diga que não sou eu. Aí o pai foi lá, a filha disse, olha pai, estou passando por um aperto, vê se me ajuda. O pai fez um empréstimo para pagar o cartão que o pastor deu o calote. Nem a filha, nem o pastor pagou o cartão, o empréstimo para pagar o cartão. No final das contas, o pai da moça ficou um ano sem falar com a moça, achando que a filha tinha prejudicado o pai. No final das contas, a moça falou: eu estou ruim no meu casamento, balançada, em crise de depressão, ansiedade, crise de pânico. Gente, tudo por causa de controle espiritual. Ah, eu não posso ir contra o ungido do Senhor. O cara deu calote, estourou 2 cartões, um cartão Black, Infinity, deixou uma fatura de mais 60 mil aberta, deu calote no cartão de 15 mil, deu calote no empréstimo que tinha que pagar o cartão, e o casal tá na falência, irmão, devendo 250 mil, mas não pode tocar no ungido, porque o ungido é o pai na fé. Se fosse eu, irmão, arrastava ele pelo colarinho do púlpito. Então, olha só, Com siga o que certeza. está escrito, gente. A gente bate tanto no mundo, nas esquerdas, nas ideologias. Olha, a gente segue a Bíblia. A Bíblia é nosso único manual de fé e de caráter. E você tolera esses absurdos, gente. A gente está cobrando vida de quem está morto, quer meter o pau, biblicamente, num Jean Willis, que está morto e produz morte, mas está tolerando a morte de quem diz que está vivo.
Não pode Exatamente. tocar no ungido. E o ungido, que deveria produzir vida, está produzindo morte. Aí a gente virou uma igreja que cobra o mundo e não cobra a igreja, cobra o ímpio, mas não cobra o crente, cobra o Exatamente. pecador sem Jesus, mas tolera as imundícies dos pastores. Aí não dá. Essas são as minhas É, considerações finais. exatamente. É. A grande questão, Anderson, é que é o seguinte: Jesus deixa claro lá quando ele fala para os fariseus. Quando Jesus fala assim, olha, a ninguém chameis de rabi, a ninguém chameis de pai. Jesus não estava dizendo para que eu não posso chamar meu pai de meu pai, ou que eu não posso ter um carinho muito grande por um pastor e chamá-lo de pai. Eu tenho um pastor, que é o meu pastor, pastor Manuel Bezerra de Diadema, é meu pastor. Tenho carinho por ele, é meu pastor, meu amigo. Mas a questão é que os fariseus utilizavam o termo de pai espiritual como um termo de hierarquia religiosa, entende? E não existe essa hierarquia religiosa. O pastor, eu como pastor aqui do pessoal da Igreja Alicerce, eu sou uma ovelha. Eu sou uma ovelha pastor, porque eu sei que o pastor é Cristo, é Jesus. Sim, sim. Eu sou só uma ovelha como as outras, que tem um trabalho um pouquinho a mais de ajudá-las. Eu sou uma ovelha ajudando outra ovelha. Né? Então, isso é assim: existe um imaginário, um entendimento sedimentado, que a gente é condicionado culturalmente, de que crente tem que beijar anel de pastor. É complicado. E isso é absurdo. Tiago, Absurdo. acusou aí se vai cair nossa live? Porque acho que já passou de 1 hora. Não, para mim não. Mas Tá. se você quiser encerrar, fica à vontade. Gente, olha só, às 21 horas hoje, a gente está de volta, eu e o Thiago, para a segunda live, segundo tempo dessa live. Show. E qual é o tema da live? Segura aí a pancada. Os desigrejados estão certos. Vai dar o que falar essa live. Gente, olha só, eu quero honrar sua vida. Eu estou muito feliz. Não sei o Thiago. 2.200 irmãos nos ouviram. Uau, Isso que aqui legal. espalhado depois, cara, vai abençoar e edificar a vida de muitas pessoas. Vocês Com estarem certeza. aqui, porque deixa a gente feliz. Porque, olha só, a tecnologia, a internet, hoje ela é uma carta, de alguma maneira, é Atos 29, né? Atos terminou em Sim, 28. Para mim é o livro bíblico aberto, porque é o ato dos sim, apóstolos e do povo apostólico de Deus. Então, a tecnologia é uma carta de Atos dos apóstolos. sim. Se os apóstolos estivessem vivos hoje, eles não iam pegar uma pluma e um papiro para escrever a carta. Eles estariam aqui, numa live, gravando Exatamente. no YouTube Exatamente. e espalhando a mensagem pelo mundo. Então, a gente está aqui não é porque a gente quer ser melhor que ninguém. A gente está aqui para compartilhar testemunho, história, vida, conhecimento, principalmente porque a gente sabe que a ignorância é cara, que a gente não consegue lidar, cara, sabendo de todos os enganos e ficar de braço cruzado. Então, a gente está aqui para abençoar a sua vida de verdade. Eu estou extremamente feliz, né, por essa live. 2.200 irmãos nos ouvindo que vão espalhar essa mensagem, sem dúvida. Estou muito empolgado. Antes que eu esqueça, sábado, pela manhã, das 9 da manhã ao meio-dia, eu vou fazer um evento online, mas vai ser pelo YouTube, que eu vou chamar de Culto dos Hereges. 3 horas de ensino teológico lá. Peço a você para não ficar de fora. Você pode se inscrever. O link está no meu Instagram, no link da minha bio. Clica lá, se inscreve. Vai ser um tempo de qualidade. E como a gente não zerou o assunto aqui, eu e o Thiago, a gente vai fazer hoje ainda às 21 horas uma segunda live, onde a gente vai sair, vai concluir esse assunto de cobertura espiritual, apostolado, e a gente vai entrar na questão dos desigrejados. O que eu quero dizer? Os desigrejados estão certos. É que como pastor local, eu já bati muito nessa galera há 5 anos atrás. Mas vendo o pecado institucional da religião, eu não posso considerar que todo desigrejado está sem Jesus, ele está sem instituição, mas ele não deixou de É, ser igreja, não deixou de ser salvo, não deixou de ser santo. Mas ele acha que sim, porque eu preguei que sim. Olha, o desigrejado está desviado. Aí o cara falou, então beleza, se eu estou desviado, sento no colo do capeta. Agora, se eu ensinar que o cara não está desviado, o cara só saiu da instituição,
mas ele não saiu do corpo místico de Jesus, a verdadeira igreja, que não é a igreja organizada, institucionalizada, mas o Espírito, Cristo em vós, esperança da glória. Isso é libertador para as pessoas, até para as pessoas se reinventarem. Cara, ainda eu continuo, não tem como eu me separar do amor de Deus. Ainda tem esperança para eu achar uma igreja local para congregar. Eu continuo sendo a igreja. Mas nós, pastores, e aqui eu não me isento de responsabilidade. Tem vídeo meu no YouTube batendo nos desigrejados. E hoje à noite eu quero pedir perdão a muitas dessas pessoas que, por ignorância, hoje assim, ó, hoje eu acho mais saudável estar fora de uma instituição religiosa, até que Deus te dê a graça de te conduzir a pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu rodei, nos últimos 3 anos, mais de 25 países pregando o evangelho. Eu adoeci, meu amigo. Arrebentou minha vida. Eu queria desver tudo que eu vi. Assim como o Tiago falou do testemunho dele, hoje ele fala com propriedade porque passou por isso. A minha experiência é recente, aos últimos 3 anos. Eu perdi a esperança. Tipo, meu Deus, eu desisti de ministério itinerante. Eu tenho pânico hoje de entrar num avião. Eu entrei num avião mês passado, depois de mais de 1 ano sem pisar no aeroporto. Me dá pânico pensar em pregar em uma outra igreja. Discutir muito esses assuntos aí à noite. Quero agradecer o Tiago. Está sendo pelo Instagram Eu dele, que porque agradeço. o Instagram bloqueou o meu por discurso de ódio. Obrigado, macho. Tamo junto. Tamo junto, até mais tarde. Abração. Valeu, galera. Um abraço. Salva aí, viu, Tiago?